sempre batendo na mesma tecla, gira em torno dos conhecimentos, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, né? E estávamos falando sobre o povo hebreu, né? Que eles eram monoteístas e que era ali o lugar escolhido onde Jesus iria lançar a sua semente. Mas não foi o que aconteceu com o povo incrédulo, que só aceitava aquilo que eles conheciam e assim por diante. Mas seria injusto, gente, entretanto, acusar todo o povo por esse sentido de coisa, né? Quer dizer, a raça toda deles. Quando foi aquela anata, né, as principais pessoas que não aceitaram, que rejeitaram. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, porque vocês lembram? Toda vez que Jesus ia falar, ia dar um conhecimento, se reunia debaixo de uma árvore à beira do mar, sempre tinha um sacerdote, sempre tinha um fariseu fazendo perguntas, as mais ridículas até, para Jesus, para ver o que ele falava, né? E não aceitavam mesmo. E eles tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Então eles eram muito fanáticos, eles estudavam muito, liam muito, né? Mas não só por isso, porque eles não acreditaram naquilo que Jesus estava ensinando. É a eles que Jesus compara aos convidados que se recusaram a comparecer nas festas de núpcias. Depois acrescenta: o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Então, quando a gente lê a parábola, escuta, fala, nossa, por que será? O coitado foi lá, estava lá sentado, né, na ideia nossa, e por que será que ele foi banido por causa que não estava com aquela roupa? Quer dizer que ele não era certo ele permanecer ali, né? Ele teria que ser posto para fora. Então, juntou toda essa história, essa parábola que Jesus contou, e está sendo explicado que a roupa não era roupa, e sim a pureza do coração, né, daquela pessoa. E acontece, gente, que essa lei está totalmente contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que a aguardam, colocando em prática, e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque são poucos que seguiram Jesus, gente. Que escolheram, principalmente naquela época já.
muitos viraram as costas, foram embora, né? Como eu falei, por indiferença, por pouco caso, por não acreditar em Jesus, porque não estavam também preparados para entender, para conhecer, né? E a gente vê que agora também, né? Que a gente vê que a pessoa veio para seguir uma determinada doutrina, e no fim ele não se acerta, deixa para depois. Ah, agora não é a hora. É porque ele não está preparado ainda também para entender. Né? Também tem esses pontos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Então está falando que o certo é a gente passar pela porta estreita, porque a outra é a porta da perdição. É o que o pessoal, a maioria, escolhe para passar. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, versículo 7. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que te salvam? Ele respondeu: Fazeis esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai da família estiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos, bebemos em vossa presença, ensinaste em nossas praças públicas, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Então é aqui que está falando aquela que não adianta a gente estar no banquete, fazer parte dele, ouvir o que Jesus falava, ensinava, se nós não fizemos nenhuma menção de seguir, de largar tudo e ir embora para frente, não para trás. Então haverá choros e ranger de dentes. Quando fala choros e ranger de dentes, é o sofrimento que a gente passa lá no umbral, ou depois que a gente desencarnou, que a gente vê aquilo que a gente podia ter feito, aquilo que a gente omitiu, seguir as palavras de Jesus e a gente não seguiu, né? Deu de ombros. Então, quando chega pro lado de lá, o arrependimento, o remorso é horrível, gente. E quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, é que vós ficareis excluídos. Então, aqueles todos que seguiram estarão com Jesus no seu reino. E nós que damos por os ombros, né, com desdém, com indiferença, com pouco caso, não podemos fazer parte dessa comitiva, gente. Viram do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Quer dizer que virá de todos os lugares do planeta, aqueles que realmente estão seguindo Jesus. Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, versículo 13. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena,
pois sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas quando se transformar o caminho do bem, será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e bondade. Mas de que faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegado à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Porque essa porta estreita pode ser transportada por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É assim que com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé e também o presente, o futuro, e torna-nos solidários com o passado. E então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinamentos morais de Jesus. Então, vocês estão vendo o que nos falta ainda, o quanto tempo nos falta. Porque vocês estão vendo, conforme foi falado, quanto tempo que Jesus vem nos acompanhando. E ele só não veio como Jesus, gente. Ele veio essa vez, a 7ª vez, se vocês querem saber, que já foi falado aqui. Ele veio outras vezes, na Atlântida. Ele veio 2 vezes. Na Lemúria, na época da Lemúria, ele veio 2 vezes também. Que foi, a Lemúria foi outra fase das raças. Não era da mesma da Atlântida. A Atlântida veio posterior. E veio como Buda, como Krishna. E finalmente como na figura de Jesus. Que havia necessidade de um acolhimento espiritual aos seres que aqui estavam. Estava tendo muita coisa, o povo não estava se entendendo, não eram nada esclarecidos, não queriam saber de nada, não estavam aceitando nada. Então tinha que pôr alguém para explicar, para falar, para conduzi-los. E primeiro veio Moisés, né, com seus ensinamentos, né, com os 10 mandamentos que ele pôs, para pôr uma rédea naquela posição que estava tendo entre os hebreus. E depois ele preparou o caminho para que Jesus viesse. E não pensem vocês, gente, que tudo se deu de uma hora para outra. Tudo foi preparado minuciosamente. Não pensem vocês que a mãe dele apareceu por acaso, nem o pai. É como agora, gente. Nós estamos aqui, mas não foi assim. Do lado de lá, antes de nós virmos reencarnar, há uma preparação daquilo que a gente veio fazer. Aos familiares. Se vai ter um companheiro ou uma companheira, o tipo de serviço, aquela. E geralmente a gente tem prova, tem expiação, tem retificação.
Agora, vocês imaginam a missão de Jesus, como era grande, e levou bastante tempo para prepará-lo, para que ele pudesse, né, ter a carne como corpo, que ele já não era mais para reencarnar nesse mundo carnal nosso. E assim, gente, nós estamos vendo quanta coisa que está sendo trazida à tona e que há necessidade disso. Porque, como foi dito aqui no meio, na hora que eu estava vendo, muitas pessoas, como que ele vai entender se ele nasceu, não houve uma orientação de que não é a primeira vez, que não existe a morte, que ele vai reencarnar outras vezes, quantas vezes for preciso, e que não é só esse planeta que tem vida, né? E que a Terra está no 2º grau, gente. Nosso planeta, ó, o 1º grau é o mundo primitivo, o 2º de prova e expiação. Agora que nós estamos passando para o mundo de regeneração, que é o 3º grau. E daqui milhões e milhões de anos, para o mundo dos felizes. Até então não vai haver necessidade de nós termos o corpo, e nem mesmo do perispírito. Então, mas até lá, gente, muita água vai cair, né? Muita coisa nós temos que passar. E tudo depende de nós. Se nós formos inteligentes, nós devemos ver por que eu estou sofrendo. Se já foi explicado, já foi falado, por que eu vou prejudicar meu próximo, se eu sei que na próxima encarnação eu tenho que passar por isso, ou mesmo nessa. Tem gente que às vezes paga até nessa, nem desencarna, já leva um sopetão, como se diz. Então, se eu tenho que respeitar o meu próximo e partir para a caridade, e estudar, levar a sério a minha vida espiritual, por que eu vou sofrer falando não e vou por aí nas mundanas, nas vidas difíceis, nos erros, nos vícios, sendo que sou eu mesmo que vou passar. O outro vem me acudir? Não. A gente sofreu, está sofrendo porque quer, porque quis, achou lindo, gostou, e assim por diante. Então, continuemos, então, sempre falando do Evangelho, né? De Jesus, porque cada um deles, seja qualquer capítulo, qualquer tópico, nos mostra ensinamentos profundos, das quais nós devemos segui-los.